Boa noite. Graça e paz de Cristo sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Que bom te encontrar. Alegria sempre te ver de novo. Se você nos visita, eu sou o pastor Serginho. Prazer ter você aqui acompanhando a nossa transmissão. Seja bem-vindo, bem-vinda. Sinta-se em casa. Quero convidar você à oração de agradecimento. Depois pedindo para que Deus continue falando com a gente, já tendo começado nos louvores, mas continue sendo gracioso. Oramos também pelo nosso Jardim Team. Juntos. Senhor, obrigado por mais essa noite, possibilidade, encontro, celebração do Teu nome. Hoje talvez ainda mais enriquecida, sempre com o sacramento da Sua mesa. Nós somos absolutamente gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor fez sobre a nossa vida e a nossa história. E a missão que o Senhor nos entregou cai sobre nós como uma responsabilidade, não como quem se sente endurecido, com dificuldades em fazê-la. Pelo contrário, nós fazemos conforme cantamos, porque entendemos que é o chamado que o Senhor nos fez, até que o Senhor venha. Inclusive a mesa anuncia mais uma vez a tua morte, morte sacrificial, morte de cruz, transformadora, graciosa, até que o Senhor venha. Nós sabemos que o Senhor é o único que é digno de receber a honra, a glória. Reconhecemos que o poder é teu. Estás coroado, Senhor, porque sendo Deus, não tomou por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, sendo obediente até a morte, morte de cruz, reconhecido em figura humana, exaltado sobre todo nome. E toda língua um dia confessará e todo joelho se dobrará a Cristo Jesus, o Senhor. Coroado estás, ó Rei Jesus. Se o Senhor é esse Rei, e aquele que recebeu fé assim já o confessa, reina então sobre a nossa vida. Se rendemos ao seu senhorio, é o que cantamos. Seja essa uma verdade para a nossa história e para a nossa vida. Seja esse o seu chamado a nós e o reconhecimento gracioso de que o Senhor tem operado em nós. Eu estendo toda essa oração pedindo que agora, por momento da pregação da tua palavra, o Senhor seja, como sempre, maravilhosamente gracioso e amoroso em ministrar muito além daquilo que é possível a alguém, um ser humano. Para além do sermão, do pregador, seja o Senhor gracioso a nós. Oramos pelo Jardim Team. Usa a vida do Leandro mais uma vez para conversar sobre o discipulado, chamado de entrega a seguir o Senhor. Nós oramos por nós oramos pelo Jardim Team, nós oramos por todos para que o Senhor chegue com o seu evangelho. Compartilhamos assim a esperança de sair daqui amando ao Senhor mais do que quando chegamos. Oramos por isso gratos. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Jardim Team, Leandro está lá na escada. Você que tem 11 anos para cima, está convidado a subir e ter esse tempo de conversa que é para você. Deus abençoe a ministração do Leandro. Nós ficamos e voltamos a nossa conversa no livro de Tiago. Se você não percebeu, semana passada nós encerramos o capítulo número 1. E hoje começamos o capítulo número 2, especificamente, trabalhamos o verso 1 ao verso 13. Tiago tem um assunto único nesse bloco, é esse assunto que iremos desenvolver durante as nossas conversas. Eu gostaria só de relembrar você como chegamos até aqui, para você interagir com essa série. Eu aproveitei a introdução de Tiago, que é uma saudação nomeada ao seu povo, do seu pastoreio que está disperso por todo o império, aos cristãos que se encontram na dispersão, judeus que creram em Jesus e por isso mesmo, por causa da expressão da vocação de Tiago, debaixo do seu pastorado, sendo Tiago o pastor da igreja de Jerusalém. Falei com vocês sobre a datação dessa carta por volta de 40 depois de Cristo, uma carta muito recente, se você considerar o ano de morte e ressurreição de Jesus, o ano 33. Problemas já eram enfrentados e coisas já eram necessárias a serem ditas. Eu disse que nessa saudação, um dos motivos maravilhosos para se ler a carta de Tiago é que ele é um pastor falando a nós de maneira muito direta, expressiva e forte, às vezes muito contundente, sobre como vivemos a nossa experiência de fé.
a partir do verso 2 ao verso 4, Tiago já inicia falando sobre as variadas formas possíveis de sofrer. Ele diz que é parte da condição humana o sofrimento. São palavras estranhas, talvez não nos tragam tanto consolo, mas ele diz, tenha uma nova perspectiva, porque esse sofrimento constrói em vocês perseverança, maturidade e integridade. Ele, de alguma forma, tenta, então, já que é condição da humanidade sofrer, nos trazer uma certa consciência de um sofrimento que tem algum sentido diante de Deus ou da maneira como Ele conduz a nossa história. Na segunda parte da conversa, nós falamos do verso 5 ao 9 sobre sabedoria. Esses momentos onde é necessário decidir coisas e parece que a nossa cognição, o nosso processo de inteligência não é suficiente. Tiago tem uma proposta direta. Se há falta de sabedoria, peça a Deus. E ele diz, esse Deus dá sabedoria generosamente, graciosamente. Ele está desejoso de o fazer, inclusive. Na continuidade, nos versos seguintes, começamos a conversar sobre pobreza e riqueza. E voltamos, inclusive, nesse assunto hoje. Tiago disse ao rico, não tire do dinheiro a expressão da sua dignidade, porque como a flor do campo que nasce e vindo o sol se seca, assim são as riquezas. E Tiago disse ao pobre, não se sinta indigno, você que é tapé em nós, você que é rebaixado por onde vai. E em Cristo você foi enriquecido e você é digno sim. Disse a ambos, ao rico não se apegue ao seu dinheiro como o seu valor, e ao pobre não se apegue à sua falta de dinheiro sobre o seu valor. Vocês são dignos ou vocês representam muito porque estão em Cristo, é o que Paulo falava, o que Tiago falava sobre a dignidade de vida. Na continuação ele falou a nós sobre cobiça, atração, sedução, pecado, sobre um processo matemático que leva à morte. Nós entendemos, pelo menos na instrução de Tiago, caminhos para se lidar com essa nossa interioridade. Na última mensagem, uma parte muito prazerosa, do verso 16 ao 18, Tiago fala de Deus como a origem de toda boa dádiva. Ele diz que é desse Deus que vem tudo que nós encontramos de bom no mundo. E essa é uma maneira muito maravilhosa de enxergar quem é a expressão desse Deus. Tiago ainda acrescentou dizendo que esse Deus não muda, apesar das nossas variações, ele é o Pai das luzes, de quem não há variação de sombra, e que continuamente desce dele boas dádivas. Isso foi maravilhoso de entender. Logo depois ele nos chamou a uma compreensão do verso 19 ao 27, onde encerramos o capítulo 1. Levem a palavra de Deus a sério. Ouçam mais a sua instrução, absorvam a sua verdade, falem menos, se irem menos, pratiquem essa palavra tanto na fala certa, corretiva da língua, quanto na prática de atender o sofrimento de quem está à nossa volta. Assim, vocês cumprem e levam mais a sério a palavra que Deus deixou a nós como igreja. Hoje, o assunto é único. E eu quero começar com uma história antes de introduzir você exatamente ao que eu queria dizer, ou ao que Tiago vai dizer nesses versos. Imagine que uma noite como hoje, numa igreja hipotética, uma cidade qualquer do Brasil, duas pessoas decidiram vir ao culto. Uma é rica, é conhecida, tem um nome de expressão importante, possui poder como consequência dentro da cultura. Essa pessoa é considerada e vista e admirada. É influente. Talvez se estiver na época de política, seja alguém vindo pedir voto, certo? Nas nossas igrejas, como acontece com pouca frequência. Esse mesmo cara, ele é um empresário da cidade, conhecido, nada de errado nisso, ok? Só que ele também é conhecido por um certo tipo de maldade. Por pagar mal seus funcionários, por ser injusto nas tratativas que faz, por vezes por arrastar pessoas a tribunais e acusando essas pessoas, retirar delas até o que elas não têm. Mas ele continua sendo poderoso, rico, influente, importante. E nesse culto, às 8 horas da noite, entra esse homem, e entra junto com ele também um homem que é pobre. Roupa simples, talvez cansado da semana dura de trabalho, mas também feliz porque está no momento de celebração a Deus.
vai encontrar com os seus irmãos, vai ter um momento de adoração. Isso para essa pessoa é profundamente significativo. Ele não tem uma grande conta bancária, não possui posses, não tem grande influência, o seu sobrenome não é tão importante assim, é o seu Silva. Se você é Silva, não se sinta ofendido nesse momento, eu também sou. Brasil e Silva caminham juntos, certo? É alguém que culturalmente não é considerado importante ou influente. Os dois entram pela porta da igreja e de repente, quando o homem importante entra, o pastor cutuca o presbítero e diz assim: você viu quem chegou aí? E os dois abrem aquele grande sorriso, empolgados, caminham até esse homem importante, rico, vão até a direção dele e começam a dizer coisas como as nós conhecemos. Que grande prazer ter o senhor por aqui nessa noite. Por favor, sente-se aqui, ó. Esse lugar aqui é o melhor, fica embaixo do ar-condicionado, o senhor vai ter uma visão, o som daqui é melhor, vai ser maravilhoso ter o senhor aqui. Talvez eu diga que estamos orando pelo senhor numa noite de domingo porque eu estou empolgado com o fato de que o senhor está aqui. Eu estou oferecendo lisonjas. Eu vou dizer talvez para a igreja que o senhor está aqui, eu vou anunciar isso num culto público. O irmão de condição humilde estava ali do lado esperando para cumprimentar o pastor e o presbítero. Quando o pastor deu uma olhadinha e viu que esse irmão estava ali, fez assim: ô irmão, boa noite, viu? Pode sentar ali no fundo. Esse irmão vai, se levanta, vai sentar lá no fundo. Tá bom. O culto acontece, pregação. Pregação era sobre o amor ao próximo. Para deixar essa história um pouquinho mais bonita. Acabando o culto, uma das irmãs da igreja que estava ali e viu esse pastor anunciar o domingo o nome desse homem importante, rico, influente, mas que tinha uma prática contínua de maldade, o procurou no final do culto e disse assim: pastor, eu vou contar uma coisa para o senhor, viu? Eu estou nessa igreja aqui há 25 anos, uma irmã simples da comunidade, e disse: olha, esse homem, eu trabalhei para ele uma época que ele me fez sofrer muito, do jeito que me tratava, me maltratava, inclusive quando eu adoeci, eu tinha que parar, e esse homem não foi no mínimo razoável comigo. Me tratou com desprezo e eu sofri demais no período que eu tive ali. E o pastor vira para ela e diz: irmã, você não escutou a mensagem hoje? Que diz: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Você não pode sobreviver da vingança. Você não pode sobreviver desse lugar de ódio acumulado em você. Ame ao próximo como regra máxima da sua vida. Eu vou colocar 3 perguntas e depois nós vamos à exposição do texto. E essa história vai ser bastante elucidativa a tudo que conversaremos. Primeira pergunta: quem traz alguém a uma comunidade de Jesus convencido de fé? Quem é que traz alguém convencido de verdade da sua fé a uma comunidade de Jesus? Não precisa responder essa pergunta, é só para você pensar. É verdade que nós devemos perdoar perseguições e injustiças e que somos convocados a esse tipo de amor em Jesus? Tá, ok. O que tem por trás de toda essa história que nós acabamos de ouvir, ilustrativa? O que parece não fazer sentido aqui entre a figura e o ensino de Jesus e o que eu acabei de narrar? É sobre isso que Tiago trata, é sobre isso que conversaremos. O nosso assunto hoje eu dividi em pelo menos algumas partes. Eu falaria sobre parcialidade, sobre incoerência, sobre atalhos mentirosos e sobre um caminho de amor igualitário. É sobre isso que eu quero convidar você a pensar junto comigo hoje. Abra o versículo número 1 e começamos a ler o texto. Versão Revista Atualizada, que você encontra aí. Meus irmãos, não tenhas a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Nos versos de 1 a 13, abrindo com esse primeiro versículo, Tiago vai insistir no mesmo assunto. Parece que ele precisa defender um ponto e corrigir algo. Isso parece que fica muito claro. É um assunto que para ele é importante. Não é comum nas epístolas de Tiago versos e partes tão longas tratando um único assunto, uma única pauta. Mas nesse caso em específico, e diversas vezes que também aparece esse assunto na sua epístola, entre a relação dos pobres e os ricos na comunidade de Jesus, Tiago é essa figura que fala expressivamente como está falando aqui.
Howard Hinton diz, e é um comentário de tradução bem neutro, UBS Handbook, ele diz, olha, tudo dá a entender que essa realidade que Tiago, inclusive, vai criar sua própria ilustração, é algo que ele tinha que lidar de forma contundente. Ou seja, o problema que Tiago está descrevendo, ou vai descrever, é algo que estava acontecendo nas comunidades. O que, pastor, estava acontecendo nas comunidades? Ele expôs o problema no primeiro verso já. É chamado aqui de acepção de pessoas. Literalmente, o termo grego dá a ideia de observar com favor, ou um olhar que julga a partir de um juízo de aparência. É a ideia de olhar para alguém e atribuir, por causa da sua aparência, externalidade, ou até aquilo que nós sabemos sobre a pessoa, o seu contexto de importância externo, cultural, um tipo de valor. Então, mediante esses critérios, eu atribuo. É a valorização do que se tem, ou de quem se é socialmente, culturalmente, a nível de importância. Não é nem criacional da dignidade de Deus, nem relacional a respeito de um conhecimento da interioridade. É literalmente uma construção de aparência. Tiago tem algumas diretas e duras palavras de esclarecimento a respeito desse assunto que ele começa a tratar. Mas para falar sobre isso, Tiago é esperto. Ele inicia dizendo, meus irmãos, duas coisas estão atribuídas aqui. Primeiro, uma palavra de carinho como quem prepara um belo problema que será tratado. E isso Tiago faz muitas vezes. Aliás, viradas de assuntos no livro de Tiago geralmente são acompanhadas de meus irmãos. Ou, no caso de João, seria filhinhos na epístola. Geralmente vem depois um assunto muito sério. Mas também é um lembrete aí sobre familiaridade. Sobre esse contexto de em Jesus Cristo nos tornarmos então família. Isso está expresso por todo o Novo Testamento. É por isso, inclusive, que nós nos chamamos de irmão ou de irmã. Se você ainda não tem entendido, é por causa da familiaridade, da adoção como filhos em Jesus Cristo. Agora somos filhos do Pai, herança do seu reino, parte do seu povo e, como consequência, uma única família. Ele vai iniciar com esse lembrete como se quisesse dizer a nós, lembrem-se, vocês são um único povo e vocês têm uma única fé. Na descrição do verso 1, não tenhas a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. O que é não tenhas a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória? Aquilo que nós acreditamos e confessamos, aquilo que foi legado a nós como evangelho, que nós chamamos de palavra de Deus, que Jesus nos ensinou, a nossa experiência, que é a fé concedida como um dom, então a confissão que fazemos da nossa teologia e de como entendemos a palavra da verdade. Tiago está fazendo um lembrete de posição. Vocês são família de Deus e vocês estão em Cristo. Essa fé é de vocês. Lembre-se a fé do Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. Nos lembrando disso, ele fala, por isso fujam, se distanciem, o que virá nos próximos versos, da parcialidade e da injustiça. Assim como eu fiz no começo, Tiago faz uma ilustração para o seu tempo, para a sua época. Nos versos de 2 a 4, nós encontramos o texto dizendo assim. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga, lembre-se, Tiago usa o termo sinagoga porque é pastor de judeus cristãos. Traduzimos aqui por comunidade ou igreja. Algum homem com anéis de ouro nos dedos. Essa é uma representação de dinheiro. Alguém do período de Tiago não teria a menor condição de aparecer na comunidade, na sinagoga, com anéis de ouro se não fosse rico. Anéis. Em trajes de luxo. Mas entrar também um pobre, andrajoso. Alguém de vestes e expressões simples. E tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo. E lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra. Mas disserdes ao pobre, tu fica ali em pé. Ou assenta-te aqui abaixo dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos?
Se um você oferece honra e a outro você diz, senta aqui no chão ou em qualquer lugar que você encontrar. Tiago está descrevendo uma cena, 2 homens estão chegando à igreja, a comunidade, a sinagoga. Um aparece com anéis e roupas caras, talvez conhecido como alguém importante daquele contexto. O outro chega a pé, com roupa simples. Ninguém sabe o seu nome, ninguém sabe quem ele é. Os dois são tratados na comunidade de modo distinto. O termo que ele usa lá, foreo, ao rico, é oferecido tributo, lisonja, recepção, importância. Lugar de honra, mais confortável, se expressa ele atenção. O pastor da sinagoga quase disse, se não tiver, arrumem. Esse cara precisa estar no melhor lugar. Na expressão da ilustração de Tiago, o outro pobre, de roupa simples, recebe total falta de atenção. A ele não é forel, não há tributo, não há atenção nem honraria. Fique em pé ou senta no chão, é o que sobra para você. É o que nós encontramos na ilustração que vemos. Essa é uma ilustração que é quase uma piscadinha de olho. Tiago está sendo hipotético, sendo muito contundente com a realidade. As igrejas que ouvissem essas cartas com certeza reconheceriam esse comportamento acontecendo dentro do seu meio. Eu ouvi inúmeras vezes de líderes que o foco da igreja deve estar nos ricos. Inúmeras vezes. Eu já ouvi pastores dizerem, aquela plantação de igreja, para acontecer, o problema dela não ter dado certo é porque o foco ficou nos pobres e pessoas que sofriam, em situação de vulnerabilidade. Tinha que ter focado nos ricos, porque esse é que fazem as coisas acontecer. Vamos atrás de quem tem grana. Isso se repete em reuniões, em expressões estruturais, institucionais, lá em cima. Grana. Agora, eu não sei se vocês percebem, mas o que Tiago está fazendo como uma ilustração, em um contexto muito específico, um pobre, um rico, entrando na igreja e recebendo um tratamento diferente, é a expressão de algo muito maior. É a ilustração de um princípio que nós deveríamos seguir muito maior. Qual é o princípio, pastor? Que na igreja de Jesus não deve existir diferença de tratamento ou privilégios. Não é básico? Não é básico que sejam as necessárias medidas de correção mútua que fazemos uns com os outros, porque precisamos, todos precisamos, que isso deve ser feito numa mesma medida? Não é necessário perceber que o tratamento de carinho, atenção, cuidado, contato precisa ter uma mesma medida entre nós, na maneira que nos desdobramos uns com os outros? Não é verdade que o espaço de uso de dons e serviço ao reino de Deus continua sendo completamente livre, igualitário, o Senhor os concede, e o espaço não deve estar atribuído a riqueza, poder, status, mas que isso deve vir daquilo que Deus deu a cada um para ser feito no serviço, e todos são importantes? O princípio por trás do ensino de Tiago é dizer, nunca parciais. Na comunidade de Jesus, nunca parciais. Aqui existe uma lição importante a todos. Primeiro, ao mundo, com as suas estruturas desiguais e de valoração distorcida, onde sim, quem tem dinheiro, é influente, tem poder e nome, é quem é importante. Jesus e o modelo contracultural profético nunca negou que é assim que funciona o sistema de um mundo corrompido. É assim que funciona. Mas a igreja precisa oferecer um espaço de alternativa. Final de Atos, capítulo 2, e contando com a simpatia de todo o povo, o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Não é que todos eram salvos, mas eles contavam com a simpatia de todo o povo. O que acontecia nessa história? Muita gente não acreditava em Jesus, não acreditava naquela maneira de expressar a fé, não concordava com a liturgia, aquela fé não tinha sentido, mas dizia, o jeito que esse povo vive me causa, em literalidade ali do grego, olhar de doçura. Ora, se em todo lugar se trata ricos e pobres com desigualdade e parcialidade, é claro que dentro da comunidade de Jesus isso deveria ser um testemunho contrário. Que é possível ter um tipo diferente de vida. Nós chamamos de reino de Deus, que é emulado e vivido na nossa experiência de fé na igreja. E para além disso, eu diria que essa é uma testificação própria de mudança.
que o nosso pensamento saiu de um modelo cruel e utilitarista, de parcialidade, de utilitarismo às pessoas, e passou a um pensamento mais crístico, onde o valor não é atribuído por causa dessas coisas. Tiago tem duas perguntas retóricas no texto aí. Ele diz: não fizestes distinção entre vós mesmos quando trataram as coisas dessa forma? E não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? O que ele está perguntando nesses dois versos é assim: quando vocês agem assim, tratam com grande privilégio, oferecem forel, tributos e honrarias a quem vocês consideram rico, importante, expressivo culturalmente, quando vocês fazem isso, não é verdade que vocês criam discriminação no meio de vocês e exclusão? Vocês dizem que alguns são mais importantes que outros. Exatamente onde isso deveria estar ausente por causa da fé do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, o que Ele disse ante a nós. Exatamente na expressão dessa fé, na confissão de não ter acepção de pessoas, vocês criam discriminação quando agem assim, o que Ele está dizendo. Isso não faria, portanto, se separarem as pessoas ou se valorizar as pessoas na sua cabeça de um jeito que é perverso. É o que ele está chamando no final do verso de: não tornam-se vocês juízes tomados de perversos pensamentos? Os olhos de vocês não começam exatamente a entrar nesse lugar onde as pessoas são colocadas em categorias externas, de aparência, de importância social, e vocês começam a fazer juízos dizendo: esse é importante para mim, esse não, esse eu converso, esse não, esse eu dou atenção, esse não, esse tem dinheiro, esse não. O termo literal que ele usa aqui, tomado de ajuizamentos perversos, ou de perversos pensamentos, é o mesmo termo que Jesus usa na expressão do seu ensino em grego, a oração do Pai Nosso, dizendo: livra-nos do mal. É literalmente pegar aquilo que Jesus pediu, que nós orássemos inclusive, para que seja afastado da história da nossa vida e trazer como algo que nós colocamos como um padrão de pensar. Olha a importância disso que Tiago está dizendo. Não agir dessa forma cria um ambiente discriminatório e contrário à fé legada por Jesus e seus apóstolos. Enquanto cria pessoas com um padrão de pensamento que adjetivam outras e que criam um ajuizamento a partir de uma lógica que é má e contrária a tudo que ele mesmo ensinou. Se não bastasse, Tiago, na continuidade do texto, vai mostrar que isso é exatamente o contrário à ação de Deus no mundo. É o que ele diz, por exemplo, na discussão dos versos de 5 a 7. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, guardem essa frase, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Ele inicia esse trecho de novo, chamando a gente a pensar: ouvi, amados irmãos. Escutem, pensem um pouco no que eu estou dizendo. Não tem Deus a escolha sobre aqueles que são seus e quem ele quer agir graciosamente, concedendo fé e trazendo despertar a essa pessoa a Cristo? Não é ele livre no seu poder de agir para fazer dessa forma? E respondemos um categórico sim. E esse mesmo Deus, apesar da nossa recusa horrenda por vezes em igrejas, de observar com a atenção necessária aqueles que para o mundo são pobres, literalmente aqueles que não têm expressão cultural, de importância, privilégios culturais e sociais, dinheiro. Apesar disso, Deus não fez essas pessoas ricas na fé, por seu desejo? Não categorizando quem é rico ou pobre para fazer essa pessoa se tornar um filho ou uma filha sua? Não fez essa pessoa, seja ela pobre ou rica, um herdeiro do seu reino? Deus não fez isso? Essas pessoas não foram despertadas em fé e passaram a amar a Deus, e por isso tem viva essa promessa do seu reino, porque amam a esse Deus? Tiago põe o dedo na ferida e diz: apesar de como Deus age,
escolhendo pessoas por seu poder e desejo, sem levar em consideração poder, privilégio, riqueza, expressão de importância social e cultural. Apesar disso, de como Deus é, ele acusa de maneira direta: vós outros menosprezastes o pobre. Deus faz de uma forma, Deus tem trazido e honrado. Se vocês não honram essas pessoas que Deus trouxe, sem diferenciá-las entre ricos e pobres, vocês desonram essas pessoas, vocês fazem exatamente o movimento contrário àquilo que Deus fez. Eles são então tratados como menores, inferiores e deixados de lado. E sejamos sinceros, as igrejas fazem isso com interesse em benefícios. E eu digo igrejas no plural, Brasil. Para conseguir mais prestígio, mais poder, mais dinheiro, mais voz. Eu fico me perguntando se Deus precisa mesmo desse caminho para governar, ou se, primeiro, ele já governa, ele é Senhor da história, mas na vida prática o seu evangelho, a expressão do testemunho desse evangelho, sendo vivido de maneira justa em todos os lugares que pisamos, no alívio do sofrimento aos outros, na nossa maneira de trabalhar, de viver, de expressar, não é uma suficiente demonstração do seu senhorio. Nós precisamos mesmo distorcer as coisas para conseguir espaços. Tiago continua trazendo a nossa atenção, e para aquele primeiro século, algo muito contundente para a história daquelas pessoas. Ele quer falar sobre uma certa incoerência. Essas pessoas que vocês tanto amejam e ficam procurando com lisonjas e que vocês querem oferecer honrarias, ele vai dizer: não são esses mesmos os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Literalidade, não são esses que exercem domínio de opressão sobre vocês? Ele não está dizendo que Jesus e a fé não é um presente também dado a ricos, ele é. Mas a realidade daquela primeira comunidade é de maioria pobre. A realidade das comunidades das igrejas do Brasil é de maioria pobre. A massiva parte. Se isso é verdade, boa parte dos sofrimentos que experimentamos não vem exatamente das pessoas ricas, que de vez em quando pingam nas nossas comunidades, talvez em busca de vantagens. E daí nós nos tornamos oriçados com o desejo de que aquela pessoa também consiga algo a nós e distorcemos o evangelho se necessário. Augusto Nicodemos, em seu comentário a respeito do livro de Tiago, diz o seguinte: Tiago aqui os chama a razão. Os ricos que eles honravam nas igrejas em detrimento dos irmãos pobres eram os mesmos que os oprimiam, mudando o salário, deixando de pagá-lo, enriquecendo-se à custa do seu suor. Muitos cristãos eram jornaleiros, agricultores, empregados dos ricos proprietários de terras. E eram estes que os oprimiam e os faziam passar por grandes provações. Mas ficavam enfeitiçados com anéis nos dedos e roupas lindas. Tiago faz mais uma pergunta: gente, lembrem no contexto de vocês que são esses que fazem julgamentos e condenações injustas sobre vocês. Não são esses que têm levado vocês a tribunais, acusando vocês de sedição. Olha, esse é cristão, é contrário, precisa ser julgado pelo sinédrio, precisa ser apedrejado. Não são esses caras de grande expressão, essas pessoas exatamente que fazem isso, não são esses que dão um jeito de conseguir, por meio da influência, condenações sobre vocês, de pagar ainda menos o seu salário para você trabalhar mais, de desapropriar os seus bens por meios jurídicos, arrancando pouco que vocês têm. Não são essas pessoas que criam esse sofrimento que vocês vivem, é o que Tiago está perguntando. E a resposta de uma igreja de maioria pobre com certeza seria sim. Tiago não está dizendo que ser rico é pecado. E nem que ser rico é um sinal de maldade. Não é isso. Se você é, que bom. É sinal que Deus deu uma vocação de generosidade e justiça a você. Distribua. Doe mais. Encontre espaço para auxiliar quem sofre. Ache caminhos para distribuir generosamente a sua riqueza no mundo. Mas é verdade que Jesus é enfático no Novo Testamento em dizer o quanto precisamos ter cuidado com o dinheiro para que ele não se potencialize, porque ele tem potência para isso, a se tornar mamon,
Um Deus que cobra senhorio do qual servimos. Na expressão do próprio Jesus, ou se serve a Mamon, ou se serve a Deus. Ou se agrada o Deus dinheiro, ou se agrada o Deus de Israel. As duas coisas juntas são impossíveis. Quando uma pessoa passa a oprimir os pobres, pagando o menos possível para obter o máximo de trabalho, ainda que isso signifique adoecê-los, para conseguir ainda mais dinheiro, talvez eliminando empecilhos, agindo à margem da lei, ou eliminando pessoas do seu caminho, o dinheiro já se tornou um senhor, ele já é mamon. E são exatamente esses que, por vezes, os evangélicos correm atrás com um desejo assíduo de conseguir coisas. William Barclay, exatamente nesse trecho de Tiago, diz o seguinte, e termina com uma pergunta provocativa. Em uma igreja de maioria pobre ou de origem humilde, como podemos ignorar o princípio fundamental do que a fé em Cristo nos demanda? A rejeição de tratamento desiguais, valorizando e honrando precisamente aquele que, ao se submeter ao dinheiro como se fosse um Deus, exerce domínio, oprime e promove ações que resultem em ainda mais sofrimento para o povo de Deus. Tiago está apresentando uma pergunta contundente. Como devemos responder? Isso é um problema evangélico no Brasil tão atual. E aí Tiago vai entrar no centro da nossa contradição. Porque há uma desculpa religiosa nessa história. Versos de 8 a 11. Se vós, contudo, observais a lei régia, a lei que é sobre toda a lei que domina sobre toda a lei. Qual é, segundo a Escritura? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazei bem. Vocês fazem bem quando obedecem essa régia. Se, todavia, fazei acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Os comentaristas, quando vão para esse trecho, dizem uma desculpa foi dada. Como foi dada àquela mulher no início da ilustração da história? Por que, pastor, você tratou com tanta deferência esse, que agora, chegando às eleições, se aproximando esse período, vem pedir para você espaço? Porque parece que há coisas também de vantagens. Por quê? Porque, irmã, precisamos amar ao próximo. Essa é a desculpa que foi colocada na mesa. E Tiago não está negando. Ele diz... Se vocês querem seguir a lei régia, ame ao próximo como a vocês mesmos, vocês fazem bem. Isso inclui amar o rico, Tiago, que pratica maldade, que nos oprime, que nos arrasta a tribunais? Sim, vocês têm razão. Esse seria um motivo legítimo para amar rico, que oprime, maltrata quando aparece nas nossas comunidades. Só que aqui parece dar a entender que nós temos mais uma desculpa do que exatamente uma verdade de fé. Nós precisamos amar o próximo, Tiago, mesmo esse rico que nos oprime, porque a lei régia nos manda, amai o próximo como a ti mesmo. E Tiago quer mostrar a contradição, fazendo uma espécie de pergunta, dizendo, tá, e o pobre? O pobre não é alvo dessa mesma lei régia, e igualmente deve receber esse tratamento de cuidado e amor que você dispensa com tanto carinho ao rico? Existe aqui então uma desculpa em forma de piedade. E essa, para mim, são as piores. É de Bíblia na mão justificar atitudes que são completamente contrárias ao Espírito de Cristo. Tiago não está tentando assumir um legalismo, como muitas vezes esse texto foi lido ou entendido, mas está tentando mostrar uma incoerência. Dizer por amor ao próximo, tratar com dignidade esse que oprimia, o texto está dizendo, levava aos tribunais, ok, isso é lindo, é um testemunho bíblico. Mas esse mesmo amor ao próximo, quando se tratava dos pobres, não era vivido. Então isso se tornava uma incoerência. Russell Norman Champlin diz o seguinte desse trecho do texto. O autor sagrado aponta para o fato de que é possível alguém apresentar desculpas piedosas para a sua conduta anticristã. O pior é a corrupção do melhor. Um lírio apodrecido cheira mais mal do que uma planta daninha apodrecida.
a religião cristã que contém a promessa das realizações morais mais elevadas tem sido usada para encobrir alguns dos piores males do mundo. Eis dois exemplos de sua perversão, comentando o texto, o autor bíblico, o comentarista. A discriminação em favor dos ricos, que é desculpada como a prática da lei do amor, e a falta de coração para com os necessitados, que é desculpada como algo sem importância, enquanto a pessoa tiver fé. Tiago está literalmente expressando a nossa incoerência. Ele diz, aquele Deus que disse a vocês não adulterarás, também mandou vocês não matarem. Ora, se não adultera, porém mata, desobedece à lei. Vocês dizem, recebemos os ricos e os tratamos dessa forma nas nossas comunidades, porque devemos amar ao próximo? Ok, então façam também com o pobre. Porque mandamento é mandamento. Aquele que disse amar o próximo, disse para amar o rico e o pobre. O que ele está dizendo nesse contexto é, vocês recebem os ricos em suas comunidades e prestam atenção a eles e fingem ser uma regra de amor, confessada como mandamento. Mas esse mesmo Deus manda seguir essa regra sem distinção e amando também aos pobres. Vocês não podem dizer eu não mato, mas adultério e achar que isso está ok. Vocês não podem dizer eu amo o rico e não amar o pobre e achar, ou entender que isso está tudo certo. Eugene Peterson deixa isso claro no texto, a mensagem, nesse mesmo trecho. Vocês devem cumprir o princípio maior das Escrituras. Ame ao próximo como a você mesmo. Mas quando ficam bajulando pessoas ditas importantes, quebram esse princípio. Vocês não podem escolher o que querem cumprir da lei de Deus e ignorar o restante. Não é razoável o que ele está dizendo. O mesmo Deus que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se alguém não adultera, mas mata, acha que uma coisa cancela a outra? Não, quem mata é assassino em ponto final. Se alguém diz que ama o próximo, mas ama só o rico, você acha que isso cancela o fato de que você não ama o pobre? Tiago está dizendo, vocês são incoerentes, vocês estão fingindo. Não finjamos, pessoal. Não vamos criar um cenário imaginário. A Igreja do Brasil, quando vai atrás de famosos, ricos, políticos que aparecem nas igrejas e são tratados com essa máxima cortesia e honraria, tem motivações de mandamento de amor no discurso, mas se fosse verdade, os pobres também seriam servidos da mesma forma. Não haveria essa seletividade, porque Deus não teve essa seletividade, é o que o Tiago disse. Há uma escolha por aparência, poder, dinheiro, utilidade, que quando Deus faz, não está sendo levado em conta. As igrejas precisam acordar profeticamente para o fato de que, pelo menos assumam que há interesses de oportunidade e ego. Líderes que querem ganhar mais voz e serem mais importantes, de conseguir poder e lucro. Estruturas institucionais maiores, mais expressão de mandar e conseguir mais caminhos. Eu diria o seguinte, nós confessamos assim, amamos Jesus e sua palavra e queremos ver crescer o seu reino. Isso pode ser real, mas pode ser somente um discurso piedoso, quando na verdade o que a gente quer é ser importante, poderoso e rico. É o que mais tem acontecido em igrejas evangélicas do Brasil nos últimos anos. Ou nós podemos confessar, nós amamos Jesus, a sua palavra, e queremos ver crescer o seu reino. E aí pode ser uma verdade. Mas quando fazemos isso ao modo de Cristo, nós continuamos amando Jesus, o seu evangelho, nós não jogamos ele de lado quando achamos atalhos de poder, de privilégios. Nós continuamos alicerçados na ideia de ser o seu povo. E o nosso discurso, seja para as pessoas poderosas, influentes, ricas, com dinheiros, cargo, funções, acordos, vão ser os mesmos nas tratativas de amor ao pobre que aparece na nossa comunidade. Tiago finaliza, não sejam incoerentes, verso 12 e 13, e eu também vou me encaminhando ao fim, tá? Falai de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Falem e façam.
Se querem amor ao próximo, então amem o pobre e o rico. Amem todos. Vocês sabem que existem mandamentos e vocês mesmos estão usando como desculpa e falando sobre eles. Legal, então guardem esses mandamentos. Reconhecendo inclusive que esse mundo e esses atalhos mentirosos que por vezes líderes corruptos no seu coração e distorcidos, de ajuizamentos perversos fazem para conseguir espaços de voz, na expressão dele, há um dia de juízo, ou aqui é escatológico, o dia do Senhor. Jesus volta. E aí essas mentirinhas de dizer que é por amor ao próximo, que é por piedade, nesse dia essas coisas caem. Essas mentiras se dissolvem. Esses interesses ficam mais claros. Desejem livremente obedecer à lei do amor, à lei da liberdade, como quem se entrega a Deus em Cristo. Mas sempre façam isso com a expressão de misericórdia, Tiago diz. Sem respostas opressivas de mandamentos a erros, ou sem juízos de mandamentos quando encontrando pessoas em crise, porque o juízo de misericórdia, o encontrar a misericórdia de Deus na expressão do Novo Testamento e aqui, é para aqueles que também têm misericórdia. Tiago está terminando dizendo, tenham misericórdia uns dos outros. Eu já fui acusado muitas vezes de ser um pastor molenga. Você pune pouco. É porque uma hora eu vou precisar da misericórdia também. E aí eu não estou afim de ser ajuizado. Às vezes a gente fica jogando pedra e depois vem um tijolinho, hein? Eu vou precisar da misericórdia de vocês. Talvez eu já precise hoje. E eu quero que vocês tenham lembrança de misericórdia, assim uns pelos outros. Eu não quero para o Jardim Itaga uma comunidade de severidade. O Jardim Itaga tem uma idolatria do amor. Eu vou amar o quê? O juízo, a raiva, a punição? É o que foi legado a nós. Tiago, literalmente, nesse trecho, inverte a bem-aventurança que nós encontramos no Sermão do Monte, né? Em Mateus 5,7, nós encontramos bem-aventurados os misericordiosos, pois esses obterão misericórdia. Ele só inverteu e disse assim, aquele que não tem misericórdia, não alcança a misericórdia, que é algo que está na oração do Pai Nosso. Perdoem, serão perdoados, né? Hajam com misericórdia. Eu termino o ensino desse trecho pontuando coisas significativas, 2 delas ao menos, e depois vou à mesa. Opa, aí. A parcialidade está em nós. Nós nos atraímos pelo poder, pela conquista, pelo sucesso, pelo dinheiro. E se pessoas aos nossos olhos se tornam atalhos para isso, nós tendemos a desejar seguir por esse caminho. Isso. É Tiago falando dessa natureza que vem de dentro para fora e se torna tentação e sedução e nos atrai. Tudo isso aí. Porém, Jesus, quando nos chama ao seu reino, inverte completamente essa lógica. Porque dinheiro não compra o reino. O poder verdadeiro no reino de Deus é serviço. Aquele que quer ser maior dentre vós, seja servo de todos. Virtude não está conectada à riqueza. Pelo contrário, por vezes, a pobreza de espírito é exatamente aquilo que nós somos chamados a viver. Tem uma tradução antiga que traduz o texto de bem-aventurados os pobres de espírito por bem-aventurados aqueles que andam de mãos vazias. Acho lindo isso. Não importa se você é rico ou pobre, no reino de Deus seu dinheiro não vale nada. Você entendeu isso? Rico de mãos vazias diante de Deus, pobre de mãos vazias diante de Deus. Até porque o pobre não tem como encher a mão mesmo. Então, mãos vazias, não importa. Pobres de espírito. E nós não temos atalhos nessa história. Só tem mãos vazias, não tem jeito. Segundo, o seu chamado quebra a nossa lógica, assim como quebrou durante o seu tempo encarnado. Publicanos, prostitutas, fariseus, pobres, ricos, um povo, um espírito, um reino. Qual é o critério? Porque parece ser sem critério, pastor, e é. É sem critério.
não são os nossos pecadores critérios. Não é a importância, privilégio, dinheiro, status, moral. Não é. O critério do amor derramado e da graça e trazer ao seu reino não é o nosso critério. Por isso nos parece tão estranhos. Ricos são bem-vindos, pobres são bem-vindos, mas ambos são iguais. Mãos vazias. Amor ao próximo, sim, mas a todos com uma tentativa sincera de continuamente exercer misericórdia no relacionamento um com o outro. Pobre ou rico, com poder ou sem, influência ou sem, não importa. Porque inundados dessa misericórdia, vivemos a partir dessa misericórdia. Eu trago vocês a lembrança dessa mesa. Essa mesa que nós olhamos e fazemos uma vez ao mês como sacramento. É verdade que nesse mundo e nessa vida, o dinheiro ajuda. Né? Sem hipocrisia, o dinheiro ajuda e muito, né? Claro. Mas apesar disso, eu queria que vocês percebessem que o caráter visível do sacramento dessa mesa, o pão e o cálice, é um apontamento para um mundo que não é esse, como é hoje. Aonde o valor maior não é o dinheiro, mas isso aqui é uma lembrança de um outro mundo, de um reino que nós começamos a participar agora. E nesse reino não existe parcialidade. Nessa mesa se sentam pobres e ricos. Importantes culturalmente ou não importantes, não importa. Em Jesus todos são dignos do pão e do cálice, por causa da obra do sacrifício da cruz desse Cristo. Eu quero te convidar para essa mesa tão igual a todos. Vou convidar você a ficar em pé. Presbítero Ciro, presbítero Pedro, convido-os à frente. Quem mais está aqui, se eu esqueci de alguém? Márcio. Presbítero Orestes. Márcio Orestes, Pagassor. Quebrei, hein, Marcinho? A banda. Amém. Senhor, sacramento do seu corpo, do seu sangue, ensino da tua palavra, regado ao apóstolo Paulo, que também anunciou a Coríntios, que na noite que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o pão e o partiu e disse: esse é meu corpo entregue em favor de vocês. Na sua cabeça não estava dinheiro, na sua cabeça não estava privilégios de poder, importância, atenção, conquista. Tinha amor. Tinha um chamado à segurança da entrega do teu corpo, que foi moído por nós. Da mesma forma, o Senhor estabeleceu uma aliança, tendo tomado o cálice, disse que era uma aliança do seu sangue. Que todo aquele que comia do pão e do cálice anunciava a morte do Senhor e o seu retorno. O sacrifício vivo por aqueles a quem o Senhor amou, que não tem distinção aos nossos olhos, porque o Senhor os amou e os escolheu, com a promessa de que a estrutura desigual de privilégio desse mundo, a gente tem que começar a viver na comunidade, também não continuaria, porque o Senhor voltaria. E esse mundo concretamente é restaurado, mudado, transformado. Mas desde já, eu oro compreendendo a presença viva e real do Senhor no cálice e no pão, que nos alimente, quebrando em nós pensamento de juízos perversos que fazem critérios de pessoas e pessoas. Nos ministra a igualdade de amor que o Senhor também ama. Nós oramos assim uns pelos outros, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nesse momento, os presbíteros distribuirão os elementos e você é convidado a participar da mesa de Cristo.
juntos, comamos do pão, bebamos do cálice. Se eu passar pelo vale, acharei descanso no amor desse Deus. Eu convido você. Esqueci. Eu convido você a cantar novamente, juntos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Povo de Deus, que o grande amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, seu Filho, a comunhão e a comunidade do Santo Espírito estejam com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigado, presbíteros, obrigado, avô. Tenho só um último recado a você. Se sente por um segundo, por favor. Agora que eu lembrei. Só um recado rápido. Conselho na sua reunião número 294 abre a eleição na recepção de nome aos diáconos, que será trazida no dia da Assembleia. Que dia será a Assembleia, pastor? Dia 24/9, convocação a todos os membros e eleição pastoral. A proposta do conselho é que eu seja candidato a pastor da comunidade e você vote sim ou não. Lá atrás, no mural de avisos, você encontra o edital de convocação com a data conforme necessidade constitucional, e também nas nossas redes você encontra o edital de convocação. O que está naquele edital? Além da data, horário e a convocação oficial, você encontra os atributos necessários ou as qualidades de 1 Timóteo 3 sobre o que deve ter um pastor da Igreja de Jesus e um diácono. Você encontra lá, está no documento. Eu peço que vocês votem com a consciência da missão de Jesus, pensando na Igreja de Jesus, com o desejo de fazer aquilo que Jesus nos chamou a fazer. Tudo bem? 24/9, você, membro da igreja, é convocado à votação. Grande abraço para você. Lá fora, pipoca, bolo, suco, que é mais importante. Vamos juntos. Abraço. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve debruçado em mim. Se eu passar